A justiça no Brasil não é cega. Ela apenas escolhe para quem piscar. Em um país onde a balança deveria ser equilibrada, vemos que a justiça, muitas vezes, inclina-se para um lado específico. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, anulando autuações fiscais milionárias contra a Globo, não é só um ato processual. É um manifesto de que existem dois Brasis. O dos amigos do poder, acima da lei, e o nosso, dos trabalhadores que pagam a conta. Enquanto pequenos empresários se afogam em burocracia e o povo vê seu dinheiro ser confiscado, um conglomerado bilionário recebe um salvo-conduto de um único homem, investido de um poder ilimitado. A realidade dos pequenos empresários é um labirinto de papelada e regulamentações, onde cada passo em falso pode significar o fim de um sonho. E enquanto isso, o povo comum vê seu dinheiro suado ser drenado por impostos e taxas, sem retorno visível em serviços públicos de qualidade. A decisão de Moraes é um reflexo de um sistema onde os poderosos são protegidos e os vulneráveis são explorados. Um conglomerado bilionário, que deveria ser um exemplo de responsabilidade fiscal, é tratado com luvas de seda, enquanto o cidadão comum é esmagado pelo peso da lei. O que está em jogo não é só uma disputa tributária, mas a própria alma da nossa democracia, um sistema que deveria ser justo e igualitário, mas que, na prática, favorece os poderosos. A indignação do povo é o primeiro sinal de que não estamos anestesiados. É um grito de resistência, uma demanda por justiça verdadeira, onde todos são iguais perante a lei. A luta continua, e a voz do povo deve ser ouvida. A relação entre o STF e a Globo já não é apenas institucional, tornou-se uma simbiose preocupante. O STF, sob ministros como Moraes, protagoniza um ativismo judicial legitimado pela Globo, que em troca parece gozar de imunidade. Um pacto não escrito que mina a credibilidade das instituições. A segurança jurídica nesse contexto virou privilégio dos grandes, enquanto o cidadão comum segue à mercê de regras que mudam sempre em seu desfavor. No centro da disputa sobre justiça fiscal no Brasil está a chamada pejotização. Um fenômeno que se tornou cada vez mais comum nos últimos anos, especialmente entre grandes empresas e profissionais de alto escalão. Trata-se de uma manobra em que empresas, ao invés de contratar funcionários pelo regime tradicional da CLT, exigem que eles abram empresas próprias, as chamadas pessoas jurídicas, para prestar serviços. Dessa forma, tanto a empresa quanto o trabalhador pagam menos impostos, burlando obrigações trabalhistas e previdenciárias. A Receita Federal, órgão responsável por fiscalizar e arrecadar tributos, concluiu que a Globo utilizou esse mecanismo em larga escala. Segundo investigações, a emissora simulou contratos de prestação de serviço para disfarçar vínculos empregatícios, reduzindo drasticamente o pagamento de impostos e contribuições sociais. Essa prática, considerada sonegação fiscal, gerou autuações bilionárias. O argumento apresentado pela Globo e aceito pelo ministro Alexandre de Moraes foi de que houve uma mudança de critério da Receita Federal, tornando a cobrança injusta. No entanto, especialistas apontam que esse argumento serve apenas como pretexto para anistiar práticas ilícitas e abrir precedentes perigosos para outros grandes grupos econômicos. Enquanto isso, pequenos empresários, autônomos e profissionais liberais, que muitas vezes recorrem à pejotização por necessidade e não por estratégia, continuam sendo fiscalizados rigorosamente e punidos por infrações muito menores, sem direito a perdão ou acordos generosos. A mensagem transmitida é clara. A engenharia fiscal sofisticada é um privilégio reservado aos gigantes, protegidos por conexões e influência nos altos escalões do poder. Para a maioria, resta apenas cumprir as regras e arcar com as consequências. O sistema, assim, perpetua desigualdades e reforça a sensação de impunidade entre os mais poderosos. Para o brasileiro comum,
a Receita Federal é implacável. Qualquer erro, por menor que seja, resulta em multas pesadas, juros acumulados e uma verdadeira dor de cabeça. O cidadão precisa se desdobrar para entender regras complexas, preencher formulários confusos e muitas vezes recorrer à ajuda especializada para não cair em armadilhas burocráticas. O medo de cair na malha fina é constante e a sensação de injustiça cresce a cada notificação recebida. Para muitos, a Receita representa um obstáculo quase intransponível, que pune com rigor e pouco oferece em retorno. Já a Globo, uma das maiores empresas de comunicação do país, acusada de manobras para não pagar impostos, não enfrenta a via crucis do contribuinte comum. Enquanto o cidadão passa anos lutando para provar sua honestidade, grandes corporações conseguem atalhos. A Globo vai direto ao STF, o Supremo Tribunal Federal, e resolve tudo com uma simples assinatura, sem o desgaste, a exposição ou o medo que afligem o brasileiro médio. O que para uns é um labirinto de exigências, para outros é uma porta aberta, onde tudo se resolve nos bastidores do poder. Essa dualidade escancara uma verdade incômoda. A justiça tributária no Brasil funciona como um sistema de castas. De um lado, a maioria da população, obrigada a cumprir cada regra à risca, sob pena de punição severa. De outro, uma elite econômica e midiática que desfruta de privilégios e caminhos facilitados, protegida por uma rede de influências e decisões políticas. O resultado é um abismo crescente entre quem paga a conta e quem consegue escapar dela. O povo brasileiro não é contra pagar impostos. O que revolta é ser tratado como servo de um sistema que parece feito para beneficiar poucos e punir muitos. Enquanto trabalhadores e pequenos empresários lutam para sobreviver, os barões da mídia e grandes corporações desfrutam de privilégios, acumulando riqueza e influência sem o mesmo peso da fiscalização. Essa desigualdade mina a confiança nas instituições e alimenta o sentimento de impotência diante do Estado. Cada decisão como essa, que favorece os poderosos em detrimento do cidadão comum, avilta um pouco mais a dignidade do brasileiro. É preciso repensar o sistema, buscar justiça de verdade e garantir que todos, sem exceção, sejam tratados com o mesmo rigor e respeito perante a lei. Enquanto o Brasil protege seus conglomerados, democracias sérias combatem a evasão fiscal dos super-ricos. Nos Estados Unidos e Europa, autoridades enfrentam gigantes como Apple e Google, exigindo que paguem impostos onde geram lucro. No Brasil, a decisão de Moraes legitima a criatividade contábil dos poderosos, ignorando o princípio da igualdade fiscal. Exportamos a imagem de uma república de bananas, onde as leis são flexíveis para os amigos do rei. O conceito de segurança jurídica virou escudo para proteger privilégios, não para garantir justiça. A alegação de que a Receita mudou de critério é só um pretexto para blindar quem tem acesso ao topo. A verdadeira insegurança jurídica é a do cidadão, esmagado por impostos e incertezas, enquanto gigantes são protegidos. Ao acolher a tese da Globo, Moraes privatizou a segurança jurídica, tornando-a artigo de luxo para poucos. Onde estão as manchetes indignadas? Diante da decisão que beneficiou a Globo, a grande imprensa optou pelo silêncio ou por uma cobertura burocrática. Esse silêncio é corporativismo. A mídia protege seus próprios interesses e minimiza o escândalo. O jornalismo abandona sua missão de informar e vira instrumento de relações públicas do clube. Felizmente, redes sociais e mídia independente expõem o que a velha imprensa tenta esconder. Não é só sobre impostos. É um ataque aos pilares da nação. Quando a justiça se curva aos poderosos, a fé no trabalho honesto e a liberdade de imprensa são ameaçadas. Uma imprensa refém de favores judiciais não é livre. Um judiciário partidarizado
ameaça a liberdade de todos. É hora de os patriotas se levantarem e defenderem um país onde a lei vale para todos. O futuro da nação depende da nossa coragem hoje. Indignação é só o começo. Precisamos transformar descontentamento em ação organizada. A decisão que beneficiou a Globo deve ser o estopim para uma reação cívica. Devemos nos unir, expor a verdade e pressionar as instituições. Sempre de forma pacífica e ordeira. A luta é longa, mas a alternativa, um Brasil dominado por intocáveis, é inaceitável. Resistir hoje é garantir que teremos um país amanhã. A hora é agora. O Brasil conta com cada um de nós.